gerações fomos ensinados a acreditar no êxodo do povo de Israel, baseados apenas na fé. Fomos ensinados que o Monte Sinai, a montanha onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, ficava no Egito, na península do Sinai, e que a travessia ocorreu no que hoje conhecemos como o Golfo de Suez, que é uma das pontas do Mar Vermelho. Mas nunca foi encontrado na região nenhuma evidência que comprovasse isto, nenhuma foto, inscrição antiga ou artefato, praticamente nada que validasse uma das histórias mais importantes da Bíblia. Falta de evidências tal que proporcionou a muitos a descrença neste grande evento bíblico. Será que realmente não há evidências do Êxodo? Que Deus permitiu o desaparecimento de todo o indício que confirmasse esse grande evento histórico? Ou fomos nós que até então estávamos procurando no lugar errado? A Bíblia diz várias vezes que o povo de Israel, liderado por Moisés, saiu do Egito em direção a Midian, e que o Monte Sinai situava-se em Midian ou em seus arredores. Midian ficava no território onde se encontra a Arábia Saudita hoje. E ao contrário do que a tradição diz, temos evidências reais arqueológicas que o Monte Sinai fica na atual Arábia Saudita, conhecido como a montanha Jebel el-Lawz, e não no Egito. Mas por que até hoje somos apresentados o Monte Sinai no Egito? O Mar Vermelho é um golfo do Oceano Índico entre a África e a Ásia, terminando na Península do Sinai, onde ele forma um V ao redor do deserto do Mar Vermelho, com o Golfo de Suez na ponta oeste e o Golfo de Aqaba na ponta leste. Por muito tempo, o Golfo de Suez foi o local proposto para a travessia. Analisando mapas antigos da região, percebemos que antigamente não se tinha ciência do Golfo de Aqaba. Como os mapas antigos não mostravam o Golfo de Aqaba, a fronteira da Arábia Saudita com o Egito vinha até o Golfo de Suez e não até o Golfo de Aqaba, como é conhecido hoje, sendo um dos motivos na qual fizeram os arqueólogos procurarem pela travessia do Êxodo no Golfo de Suez e apontarem o Monte Sinai no Egito. Foi apenas mais recentemente, com a ajuda de imagens e mapeamento aéreo, que o Golfo de Aqaba se tornou um forte candidato para a travessia. A Bíblia diz que o povo de Israel deixou o Egito partindo de Gósen e Ramsés, rumo ao Monte Sinai, atravessando o Mar Vermelho, passando pelas cidades de Sucote e Tan e finalmente acampando em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Estudiosos da Bíblia, por muito tempo, debateram acerca da rota e local da travessia. E ainda hoje 3 rotas são propostas para o Êxodo. A primeira rota propõe que os israelitas cruzaram o Mar Vermelho em Sucote, em uma extensão do Mar Vermelho que hoje não existe, possui apenas alguns lagos. A segunda rota propõe que o povo de Israel contornou o deserto do Mar Vermelho pela parte sul e atravessou no Estreito de Tirã. A terceira rota propõe que o povo de Israel contornou o deserto do Mar Vermelho pela parte norte e cruzou na praia de Nueiba. Das 3 rotas propostas, a que cruza na praia de Nueiba é o percurso que mais se assemelha com o trajeto que o povo de Israel utilizou, e a que apresenta evidências reais deste evento bíblico extremamente importante. O livro de Êxodo fala que o local da travessia era chamado de Yom Suf, em hebraico, que foi traduzido como o Mar Vermelho. A praia de Nueiba possui as características exatas, com um diâmetro de 5 km por 3 km de largura, poderia muito bem acomodar o povo de Israel. Com montanhas em ambos os lados, eles estariam encurralados, como diz a Bíblia, o Mar Vermelho à sua frente e o exército do faraó às suas costas, fornecendo o lugar propício onde Deus poderia ter ficado em forma de coluna entre Faraó e Israel,
não permitindo que o exército do faraó atacasse o povo de Israel. Possuindo 16,9 km de distância entre a praia de Nuweiba até o outro lado na Arábia Saudita, e uma elevação de 6 graus ou 5%, tanto para a descida quanto para a subida, formando um caminho no fundo do mar, onde os israelitas poderiam ter cruzado facilmente caso as águas se partissem. Ronald Wyatt, um arqueólogo americano cristão, que foi o pioneiro desta descoberta na década de 80, conduziu neste trecho da praia de Nuweiba mergulhos de expedição no fundo do Mar Vermelho e encontrou corais com formas estranhas, apresentando formatos com ângulos de 90 graus e circunferências com eixos com 4 e 8 travessas em seu centro. Análises do formato destas estruturas de corais concluíram que são coerentes com as rodas e carruagens usadas pelos egípcios na época do Êxodo. Especialistas mais tarde confirmaram que corais não se formam desta maneira naturalmente. Corais se formam quando larva de corais, nadando na água, se apega a estruturas sólidas como rochas, metais e madeiras. As larvas de corais possuem um esqueleto à sua volta de carbonato de cálcio, e após a sua morte, formam uma estrutura rígida que possibilita novas colônias desenvolverem sobre essa estrutura. De acordo com o Dr. Wyatt, os corais se formaram nas carruagens egípcias e mesmo depois das carruagens se desintegrarem, os corais retiveram o seu formato até os dias de hoje. Ron Wyatt encontrou uma roda egípcia dourada ainda intacta, devido a corais não se formarem em superfície deste tipo. Em Êxodo 14:7, fala que Faraó tomou 600 carros escolhidos, ou em outras versões, tomou 600 dos melhores carros. Ron Wyatt também conduziu mergulhos do outro lado na Arábia Saudita e encontrou as mesmas estruturas de corais, confirmando um rastro de naufrágio no fundo do mar de um lado ao outro. Expedições mais recentes conduzidas pelo Dr. Leonard Moeller e outros percussores deste assunto, inclusive especialistas em corais, revelaram as mesmas estruturas encontradas por Ronald Wyatt no fundo do mar. Detector de metal foi usado para analisar as estruturas de corais, e as leituras foram consistentes com estruturas metálicas redondas, assim como as usadas em carroças egípcias. Especialistas confirmaram que os corais nesta região são diferentes dos outros recifes de corais pelo mundo. Aqui eles foram formados em estruturas feitas pelo homem, espalhadas pelo fundo do mar e não naturalmente. Infelizmente, autoridades egípcias não permitem a retirada de nenhum objeto do fundo do mar para análise na superfície. Quando Ronald Wyatt chegou na praia de Nuweiba pela primeira vez na década de 80, encontrou um pilar de origem fenícia, parcialmente imerso na água. As inscrições sumiram devido à erosão ou de forma proposital. Wyatt, com a ajuda da polícia local, encontrou outra coluna no lado da Arábia Saudita, esta com as inscrições intactas, que traduções revelaram as palavras Egito, Salomão, Edom, Morte, Faraó, Moisés e a palavra Yahweh ou Jeová. A partir daí, ele determinou que estes dois pilares foram colocados pelo rei Salomão para comemorar a travessia do Mar Vermelho. Os oficiais da Arábia Saudita removeram o pilar do lado deles e colocaram um marcador no local, e ninguém sabe para onde o levaram. Os egípcios moveram o pilar do lado deles para mais longe da praia e o assentaram em concreto. Estes dois pilares são mencionados na Bíblia pelo profeta Isaías no capítulo 19 e versículo 19. As evidências apresentadas neste vídeo são suficientes para determinarmos que a travessia realmente ocorreu neste local, na praia de Nuweiba, e que, consequentemente, o Monte Sinai fica na Arábia Saudita, mas isto é conteúdo para um outro vídeo. Provas que Deus fez questão de preservar
para que a nossa geração de hoje tenha certeza deste mega evento histórico.